Recentemente eu gravei um vídeo dando algumas dicas de como podemos enriquecer os nossos relacionamentos. Lembrando que relacionamento é um dos componentes da felicidade, segundo Martin Seligman, e com certeza o principal. Quando nós temos bons relacionamentos, via de regra, nós temos uma tendência muito maior de sentirmos muito mais bem-estar subjetivo, muito mais felicidade ao longo da vida. Bom, falei como a gente pode enriquecer relacionamentos. Hoje eu queria falar como é que a gente pode construir novos e melhores relacionamentos. Atendi um cliente hoje que tinha uma grande dificuldade de se relacionar com algumas pessoas que ele percebia que a relação não era tão natural, não era tão simples. Ele tinha, por um lado, uma facilidade muito grande de lidar com um monte de gente, e para alguns, principalmente no seu trabalho, havia uma grande barreira. Ele começava o diálogo e percebia muitas diferenças que impediam uma aproximação maior e uma construção de bons relacionamentos. Isso, obviamente, era muito ruim para o seu estado emocional e também muito ruim até para questões do próprio trabalho. Relacionamentos que eram importantes, ele continuar construindo e aprimorando. E eu vou dar hoje, então, 3 dicas para construirmos novos e melhores relacionamentos. A primeira dica é a seguinte: tente buscar semelhanças. Por quê? Porque, via de regra, a primeira impressão que nós recebemos de alguém, lembrando daquele lado do cérebro que tem uma tendência de focar no negativo, a primeira coisa que a gente percebe em alguém é a diferença, são as diferenças. Portanto, a gente, quando inicia um relacionamento com alguém que é muito diferente da gente, a primeira reação é marcar aquela diferença e criar um preconceito, criar uma barreira. Algumas pessoas são mais leves do relacionamento, outras mais duras. Algumas têm um diálogo mais calmo, outras mais agressivo. E quando a gente começa um relacionamento e percebe uma diferença como essa, isso pode ser uma grande barreira. E aí surge uma palavrinha no meio disso tudo que prejudica a aproximação, que é o ou. Ou a pessoa é como eu, ou ela é muito diferente, então não vale a pena me relacionar. E a minha sugestão aqui agora é que você comece a tentar trabalhar no e, em cultivar, portanto, em buscar semelhanças. Essa pessoa, ela é muito diferente de mim nisso. Isso está claro, isso foi a primeira coisa que eu percebi. Mas quais são as semelhanças? O que ela tem que é parecido comigo? O mesmo trabalho, as mesmas dificuldades, talvez os mesmos problemas que eu tenho em casa, qualquer coisa que faça sentido e que mostre para você que, ok, diferenças existem, mas também existem muitas semelhanças. Essa é a primeira dica. Busque em todos os relacionamentos não apenas as diferenças, mas também as semelhanças. Depois disso, segunda dica, pratique curiosidade. Queira conhecer a pessoa, faça perguntas, tente aprofundar esse conhecimento das semelhanças através de perguntas. Cultive esse relacionamento fazendo perguntas que alimentem a sua curiosidade e com o tempo comece a aproximar esse relacionamento. E por último, mas tão importante quanto, ou talvez mais importante do que tudo, pratique escutativa. Quando você estiver conversando com essa pessoa, e na verdade com qualquer outra pessoa, aprenda a respirar um pouco mais e a ouvir, a não interromper, a não concluir, a de fato ouvir o que a pessoa tem a dizer. E só o fato de ouvi-la vai fazer com que você, muito rapidamente, se torne uma pessoa muito mais agradável na comunicação e faça com que as pessoas naturalmente busquem você para dialogar. Portanto, para criar, para construir, para trazer mais relacionamentos melhores para a sua vida, 3 grandes dicas. Primeira, busque semelhanças. Evite focar apenas no ou, apenas nas diferenças. Segundo, seja curioso, pratique curiosidade. E por fim, e talvez mais importante do que tudo, escute. Aprenda a ouvir e isso fará toda a diferença.